Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula do livro Rápido e Devagar, o nosso pequeno desafio ao longo desse mês, mas que valeu muito a pena encarar essa jornada. Aprendi demais com esse livro, espero que vocês tenham aprendido também a tomar decisões cada vez melhores. E agora a gente está chegando na parte 5, a última parte desse livro, e para mim uma das mais interessantes. Essa parte 5 é muito boa. Todas essas análises, esses pensamentos que ele faz a respeito da nossa vida, da nossa existência, talvez seja algo muito real, muito próximo daquilo que a gente vive realmente no dia a dia. Talvez isso tenha tornado essa leitura tão interessante. Gostei demais da parte 5, onde ele fala a respeito dos dois eus. Mais uma vez aqui, ele traz teorias, ele traz definições de estudos e perspectivas e vieses que eu sei que quando a gente olha a obra como um todo, fica um pouco complexa a quantidade de informações, mas quando você vai degustando ela aos poucos, se agora você voltar e olhar os seus resumos, as suas anotações, tudo isso vai fazer um pouco mais de sentido, vai se tornar muito mais fácil. Assista as aulas novamente para desbravar esse livro. Ele parece ser muito complexo, mas conforme a gente vai com tempo, com paciência, entendendo, desbravando cada uma dessas partes, tudo faz muito sentido. E a parte 5 termina esse livro da melhor forma possível. Aqui ele continua falando um pouco a respeito de escolhas e a respeito de como a gente toma decisões, mas a partir de uma análise diferente, tanto que ele apresenta teorias aqui de utilidades diferentes. Então, ele começa dando um exemplo de uma pessoa que precisa tomar uma determinada injeção, um medicamento. Esse medicamento, ele dói muito, essa injeção dói muito, e essa dor, ela não diminui ao longo dos dias. Ela é uma dor muito intensa todas as vezes que você tomar essa injeção. Então, se você olhar um horizonte, eu preciso tomar essa injeção por 6 dias, mas existe a possibilidade de eu reduzir para 4 se eu pagar um determinado valor. E tem uma outra condição que eu preciso tomar essa injeção por 20 dias, mas existe a possibilidade de eu reduzir para 18 dias se eu pagar um determinado valor. Quando a gente analisa essas duas situações sobre o ponto de vista racional, que ele vai chamar aqui de utilidade experimentada, são as nossas decisões racionais. Sobre o ponto de vista racional, eu estou reduzindo em 2 doses em ambas as situações, de 6 para 4, de 20 para 18. 2 doses. Só que sobre o ponto de vista da utilidade de decisão, que está relacionada aos nossos desejos e às nossas emoções, tem um peso muito maior em reduzir a quantidade de vacinas de 6 para 4 do que de 20 para 18. Porque de 6 para 4 eu estou reduzindo quase 1/3. Então eu estaria disposto a pagar muito mais para reduzir de 6 para 4 do que eu estaria disposto a pagar para reduzir de 20 para 18. Então ele apresenta pra gente aqui 2 formas de tomar uma decisão. A utilidade de decisão, que ela se baseia mais nas emoções, e a utilidade experimentada, que se baseia em racionalidade. Então, se nos 2 casos eu estou reduzindo 2 injeções, então, sob a utilidade experimentada, eu pagaria a mesma quantidade, eu vou reduzir 2 nos 2 casos. Então, faria sentido eu pagar o mesmo valor, estar disposto a fazer o mesmo esforço para reduzir em 2 injeções nos 2 casos. Mas não, porque quando eu olho para um horizonte de 20 e vou reduzir 2, eu estou reduzindo 1/10, é muito pouco. Para quem tomou 18, tomar 20 vai dar praticamente no mesmo. Agora, para quem vai tomar 6, tomar 4, é 1/3, é muito mais representativo. Então, sobre o ponto de vista da emoção, da utilidade da decisão, faz mais sentido que eu me esforce para reduzir de 6 para 4 do que de 20 para 18. Então, aqui ele apresenta pra gente esses 2 conceitos: a utilidade da decisão, baseada nas minhas decisões mais emocionais, nos meus desejos, e a utilidade experimentada, que é baseada nas regras racionais, quando eu analiso pura e simplesmente a racionalidade da situação. E ele associa a essas 2 utilidades os 2
eus que ele apresenta aqui na parte número 5. A gente tem o eu experiencial, que está associado à utilidade da decisão, que é o meu eu do agora, o meu eu que vive cada uma das minhas experiências. Então eu tenho o eu experiencial e eu tenho o eu recordativo, que é o eu que vai lembrar tudo aquilo que eu passei e vai criar uma conclusão a respeito daquilo que eu passei. Então ele dá mais um exemplo em relação a essas experiências e apresenta pra gente uma regra que é bastante interessante pra gente entender e analisar um pouco mais as nossas percepções a respeito das situações, que é a regra de pico-fim. Ele mostra uma análise para nós de um experimento que foi feito com 2 pacientes fazendo um exame de colonoscopia. Um exame durou muito menos, durou em torno de 10 minutos e o outro, o dobro, 20 minutos. Só que o pico de dor desses pacientes ao longo de todos esses minutos foi exatamente o mesmo. O paciente A teve um pico de dor 8, ali de 0 a 10 ele sentiu uma dor nível 8, e o paciente B também sentiu ali um pico de dor nível 8. O paciente A fez o exame em 10 minutos, o paciente B em 20 minutos. Só que o exame do paciente A, ele terminou em 10 minutos, teve um pico de dor em um determinado momento 8, e quando ele terminou, no último minuto do exame, ele estava com um pico de dor 7. Guarda essa informação. O paciente B, ele levou 20 minutos para fazer o exame. Em um determinado momento, ele teve um pico de dor 8, mas ele terminou o exame no último minuto antes do exame com um pico de dor 4. Então, estava com a dor muito mais leve do que o paciente anterior. Terminou o exame. Quando a gente faz a análise, pergunta para esses pacientes a avaliação geral em relação ao exame, de forma inconsciente, eles usam essa regra de pico-fim, que é, ele pega a dor que ele sentiu mais forte ao longo de todo o exame e como ele estava se sentindo no final, e ele faz uma média. Então, por exemplo, o paciente A pegou a dor 8, que ele sentiu no pico, e no final ele estava sentindo uma dor 7, então ele faz uma média. E chega a uma dor 7,5, né? 8 com 7, 15, divide por 2, ele classifica a experiência dele no exame como uma dor 7,5. Já o paciente B levou 20 minutos para fazer o exame, lembra? O dobro do outro paciente. Ele teve um pico de dor 8, mas ele terminou o exame com uma dor 4. E aí, quando se pergunta para ele a experiência geral, ele vai pegar 8 do pico de dor, mais a dor 4 do final. Vai somar 8 com 4, 12, divide por 2, 6. Então, para ele sentiu no exame uma dor 6, mesmo ele tendo levado o dobro do tempo do primeiro paciente. O paciente B fez o exame em 20 minutos, com uma dor média 6. O paciente A fez o exame em 10 minutos, com uma dor média 7,5. Então, olha que interessante. Aqui a gente descobre que o tempo não tem um efeito muito representativo em relação à sua experiência sobre aquela situação. Então, o seu eu experiencial, que é o seu eu agora, foi sentindo aqueles picos de dor. Já o seu eu recordativo, que é aquele que vai fazer a avaliação geral da experiência, como foi a experiência, ele tem uma percepção diferente. Ele considera apenas o pico e o fim. Ele não considera o tempo. Então, por mais que o paciente B tenha ali sofrido por mais tempo, o que ele se recorda é o pico e o fim. Então, para ele, a experiência foi menos dolorosa do que para o paciente A, que pegou o pico e o fim, fez uma média e se sentiu pior, sentiu uma dor maior, mesmo que o exame dele tenha levado 10 minutos. Então, o eu experiencial deles tiveram experiências muito diferentes, apesar do tempo ser um fator aí que dobrava, né, a experiência de cada um. Então, teoricamente, o paciente B deveria ter tido o dobro de sofrimento e de dor do que o paciente A. Mas não, o tempo aqui não é importante, ele não é significativo. E sim,
o pico e o final da experiência. E olha que interessante, eles fizeram essas experiências e depois começaram a desdobrar isso cada vez mais para nossa vida real, de uma forma geral. Então, quando a gente vai analisar a nossa vida, a narrativa da nossa vida, a gente faz exatamente a mesma avaliação. A gente considera ali os nossos picos de felicidades e como estamos no final dela ou mais próximo do agora, desse momento que eu tô analisando. E aí eu faço uma avaliação considerando essas duas situações, os meus picos ali de felicidade e esses últimos momentos que eu estou vivendo. Então, por exemplo, se eu vivi 10 anos da minha vida muito feliz, uma experiência maravilhosa, mas nos últimos 5 anos a minha vida tem sido bem mais ou menos, a minha avaliação vai ser mais negativa, porque o meu eu experiencial vai pegar o pico e o fim e vai fazer ali uma média mais negativa. Exatamente como a gente faz a avaliação em relação à dor, o tempo em si, não importa que eu passei 10 anos muito feliz e 5 mais ou menos, não importa, eu não vou levar em consideração o tempo, é o pico e o fim para fazer a avaliação da minha vida de forma geral. E isso acontece nas férias também, por exemplo, o nosso eu recordativo é muito importante para as férias. Muitas vezes a gente planeja algumas férias pensando nas lembranças que você vai construir em momentos inesquecíveis, momentos que você vai lembrar, momentos que você não vai esquecer. Imagina se você esquecesse de tudo, viveu as férias ali, o seu eu experiencial, que viveu aquela experiência do agora, viveu aquilo, acabou as férias, você esqueceu completamente daquilo que você viveu. Imagina, será que você ia se dedicar tanto a essas férias para construir memórias inesquecíveis, sendo que você sabe que vai esquecer? Talvez não. Então, muitas coisas a gente planeja e vive pensando no nosso eu recordativo, que vai construir memórias a partir desses picos de felicidade, independente do tempo que isso durar. A gente não considera, não é porque eu tive momentos muito felizes por muitos anos, se eu tive um ano muito ruim, esse peso desse um ano muito ruim, esse fim mais perto do momento que eu tô, vai pesar bastante na avaliação geral. E eles continuaram fazendo essas análises em relação à vida e terminam o livro com um experimento bastante interessante que é para definir o bem-estar das pessoas, o bem-estar das populações. E eles chegam ao índice U. Esse índice U é a letra U mesmo. Ele vai dizer a quantidade de tempo que as pessoas passam vivendo momentos de desconforto ou desagrado, momentos que as pessoas não estão felizes. Então ela vai considerar o seu tempo ali de forma geral e quanto desse tempo você não estava se sentindo bem, não estava feliz, estava descontente por alguma razão. E assim eles vão criando os índices em relação à vida das pessoas ou em relação à vida da população. E eles conseguem descobrir muitas informações interessantes e propor atividades de melhoria para a população de forma geral, melhoria de transporte, por exemplo, de atividades de socialização, de recreação, de cuidados com as crianças. Eles conseguem descobrir qual a porcentagem de tempo que determinadas populações passam em desagrado, que elas passam descontentes, fazer uma média em relação a isso e começar a trabalhar em melhorar o nível de satisfação e de bem-estar dessas populações. Achei muito interessante essa forma de medir a satisfação, né? De que pessoas no meio de transporte, por exemplo, indo para o trabalho, 30% delas estavam se sentindo desagradadas, não estavam felizes, por exemplo, e aí eles conseguem trabalhar essas questões para melhorar o bem-estar da população. Acho que isso está muito longe de ser utilizado por aqui, mas é interessante descobrir que isso existe, existem essas pesquisas a respeito disso e que há formas de medir os nossos níveis de bem-estar. E aí ele termina o livro fazendo uma reflexão sobre a vida e ele até mostra um gráfico muito interessante em relação à satisfação das pessoas a respeito dos seus casamentos, o quanto era a satisfação dela em relação à sua vida antes do casamento, no ano do casamento e depois
depois do casamento. Normalmente, existe um pico muito grande de satisfação e felicidade no ano do casamento. 3 anos depois, esse pico vai baixando um pouco, vai se igualando ao nível de felicidade que a pessoa tinha antes do casamento. E 5 anos depois, ou mais de 5 anos depois, o nível de satisfação das pessoas tende a cair drasticamente, muito menor do que ela tinha antes do casamento. Isso pode acontecer por uma série de fatores, né? Por ter criado uma ilusão muito grande a respeito de alguma coisa, por se decepcionar por aquela nova situação, ter entrado em uma rotina muito grande que acaba não agradando tanto mais essas pessoas. Então achei interessante essa análise de que às vezes quando a gente foca muito em alguma coisa, cria essa ilusão de foco de que determinada situação, de que determinado acontecimento vai mudar a sua vida em função de um acontecimento, mas esse um acontecimento ele é muito pontual. O que realmente vai fazer efeito é o conjunto de diversas situações, né? É a soma dessas situações, a soma dessas experiências que vai fazer com que o seu eu recordativo se recorde de uma maneira mais positiva. Não é um acontecimento pontual que vai mudar a sua vida completamente e vai tornar você a pessoa mais feliz do mundo. Então muita gente coloca essa ilusão de foco em um acontecimento. Quando acontecer tal coisa, eu vou ser feliz. Só que com o tempo, talvez tenha um pico ali no momento que aquilo aconteça, né? Um mês, pouco tempo ali depois, assim como é no casamento, um ano quando aquilo aconteceu, você tem um nível de felicidade muito grande ali naquele período, logo depois do acontecimento, mas com o tempo isso vai diminuindo. Assim como para coisas ruins. Eles fizeram pesquisas também com pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes. Logo que o acidente aconteceu, o nível de satisfação dessas pessoas era muito baixo, era muito ruim, elas estavam realmente muito tristes, muito abaladas com o que tinha acontecido. Mas com o tempo, elas foram voltando à normalidade, então a maior parte do tempo elas ficavam bem, ficavam felizes, tinham se adaptado novamente à vida como era antes do acidente. Então seus níveis de felicidade eram muito parecidos com o que eram antes do acidente. Então a gente tem eventos, tanto eventos de felicidade ou eventos de tristeza, que causam um determinado impacto a curto prazo, mas que com o tempo aquilo vai perdendo a importância e a gente vai considerando um conjunto de acontecimentos para considerar o nosso nível de satisfação e de bem-estar com a vida. Então, é muito interessante entender a respeito disso e aprender que a gente não pode colocar tanta expectativa, tanta certeza em um único evento ou achar que uma única coisa que aconteceu vai acabar com a sua vida para sempre, que não existe mais alternativa, que não é mais possível recomeçar. Sempre é possível, existem impactos a curto prazo de determinados acontecimentos, mas é o conjunto da nossa vida que vai mostrar a nossa satisfação e o nosso bem-estar de forma geral.